Segundo ponto do projeto político-pedagógico é diagnose. Por que a gente faz um projeto político-pedagógico? Por que a gente faz um planejamento educacional? Porque a gente está num dado ponto da realidade e a gente quer chegar a um outro ponto. Então, para que eu possa chegar a um outro ponto da realidade, eu preciso entender que ponto é esse no qual eu estou. Então, eu preciso fazer uma diagnose do real. Preciso coletar dados. Quais são as características físicas e estruturais dessa unidade escolar onde eu estou. Já falei a identidade dela, já falei a função social dela. Preciso fazer a diagnose. Preciso diagnosticar o real no qual essa escola se encontra. Né? Quantas salas de aulas, qual é o tamanho dessa escola, a infraestrutura, a estrutura, recursos humanos, recursos materiais, enfim, diagnosticar, descrever minuciosamente essa escola na sua materialidade e na sua objetividade. Terceiro. Primeiro ponto, identidade e função social. Segundo ponto, diagnóstico da escola. Terceiro ponto é o ponto das concepções, né? Então, a minha prática ela é norteada por uma concepção de ser humano, de educação, de escola, de didática, de avaliação, de currículo e de tudo mais o que eu entender que seja fundamental para uma escola. A terceira parte é a parte das concepções, né? É a parte no qual eu enuncio as concepções. Então, vamos retomar. Educação, em grande medida, é retomar. Primeiro ponto, identidade e função social da escola. Segundo ponto, diagnose. Terceiro ponto é o ponto das concepções. E são as concepções que eu julgo que são interessantes para eu concretizar a escola dos meus sonhos. Em alguma medida, o projeto político-pedagógico é uma carta de intenções. É onde eu coloco a escola assim, a escola dos meus sonhos, sonho esse que não é só meu. É o sonho da escola, é o sonho dos atores que compõem a escola. E aí, no terceiro ponto, eu vou dizer quais são as concepções que consubstanciam esse sonho. Estou dando aqui alguns exemplos de concepções que podem substanciar esse sonho. Concepção de ser humano, concepção de educação, de escola, concepção de avaliação, de didática, de currículo, de prática educativa, tudo isso. Esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto, metodologia. A gente no primeiro ponto falou de identidade e função social, no segundo ponto a gente falou de diagnose, no terceiro ponto a gente falou de concepções, quarto ponto é metodologia, ou como se faz. Beleza, como é que eu realizo essa escola que eu sonho, essa escola que eu desejo? Quarto ponto é isso. É metodologia. E aí, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente colocar os problemas. Geralmente, no nosso cotidiano, a gente tem entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer ser, existe uma distância que geralmente é produzida por problemas, por obstáculos. Então, nesse campo da metodologia, a gente precisa enunciar, né? Quais são os obstáculos? Quais são os problemas? Quais são os entraves? Quais são os excessos ou as carências que me impedem de ser aquela escola que a gente sonha, que a gente planeja juntos? A gente precisa dizer, a gente precisa enunciar e ao mesmo tempo que a gente enuncia, a gente também precisa, no mínimo, dar algumas linhas de resolução. Algumas linhas de encaminhamento desses problemas, desses obstáculos, desses excessos ou dessas faltas. Muito consciente que nem tudo a gente consegue resolver, né? Geralmente os problemas que a escola enfrenta são problemas públicos, né? São problemas complexos, são problemas que não são fáceis, que não são simples, né? Eu acho que o mínimo, o início do encaminhamento da resolução é a enunciação,
né? É a identificação, é a gente ter a clareza de que o meu problema é a evasão de alunos. O meu problema é a aprendizagem, eles não estão aprendendo. O meu problema é a infraestrutura, a internet não está chegando. O meu problema é mobilidade ou transporte, os professores não conseguem chegar, os professores não conseguem ficar. O meu problema é que eu estou aqui numa comunidade e quase sempre tem uma incursão da polícia, a polícia nem nos avisa quando vai fazer essa incursão e quando faz é muito violenta. Primeiro ponto da metodologia é esse, é a enunciação do problema. O segundo, dentro da metodologia, primeiro ponto é enunciar o problema. O segundo ponto é, no mínimo, ensaiar ou rascunhar linhas de solução ou linhas de encaminhamento. Nisso que eu estou desenhando, que eu estou rascunhando essas linhas de solução ou encaminhamento, bom seria que eu fizesse esse rascunho a partir de algumas categorias. Atores, recursos, regras, que são elementos que geralmente são arrolados numa solução pública. Quando eu penso numa política para resolver um problema público, geralmente essa política tem esses 3 elementos: atores, regras, recursos. Atores, regras e recursos. Quarto ponto é esse, é metodologia, é o como se faz. E lembrando também que o campo da educação, eu acho que é fundamental a gente afirmar isso, o campo da educação ele tem metodologias de elaboração do projeto político-pedagógico, a gente não precisa fazer isso sozinho. É importante que o projeto político-pedagógico ele seja uma grande oportunidade de encontro. Ele seja uma grande oportunidade de encontro, primeiro, dos atores e segmentos que compõem a comunidade escolar. Segundo, dos atores que estão no território onde a comunidade escolar está. Terceiro, de especialistas que estão pensando no campo da educação, de materiais, de literatura e por aí vai. Por fim, para terminar o projeto político-pedagógico, o projeto político-pedagógico ele precisa prever oportunidades de formação. O projeto político-pedagógico ele tem que ter um rascunho, umas linhas gerais de avaliação institucional. Que, inclusive, tem algumas instituições que vão chamar o projeto político-pedagógico de projeto político institucional, acho que o Pedro II, o Colégio Pedro II faz isso, chama de projeto político institucional, alguma coisa assim com instituição. O projeto político-pedagógico ele é um grande projeto da instituição de ensino. Então, nada mais natural, nada mais razoável que ele termine com algumas linhas gerais de avaliação institucional, que pode ser uma avaliação da instituição a partir dos efeitos do projeto político-pedagógico que ela produziu. E é isso, o projeto político-pedagógico ele precisa instaurar na instituição um grande ciclo de pensamento, ação, reflexão, pensamento, ação, reflexão. O projeto político-pedagógico é esse movimento perene, contínuo, no qual a instituição ela se pensa, ela repensa, ela reflete, ela propõe práticas, ela executa, ela avalia, ela se pensa, repensa, avalia. É isso. Então veja bem, vamos recapitular. Eu não estou dizendo eu não estou dando uma fórmula mágica do projeto político-pedagógico. Não se trata disso. Não é uma fórmula mágica do projeto político-pedagógico. São elementos, alguns elementos que são aqueles que mais ocorrem, aqueles que eu mais vejo quando eu olho um projeto político-pedagógico. Vou enunciar: identidade, função social da escola, identidade e função social da escola. Diagnose, ou seja, diagnosticar, descrever objetivamente, materialmente a escola, o que a escola tem. Terceiro, concepções, quais são as nossas concepções de escola, de ser humano, de educação, avaliação, currículo, prática pedagógica. Quarto, metodologia. Repara, o projeto pedagógico é um sonho. A gente sonhou, agora a gente vai materializar. Isso está na metodologia. E quinto, avaliação.
né? A gente precisa avaliar. É uma linha reta? Não. Eu posso começar o projeto pedagógico com avaliação. Eu posso começar o projeto político-pedagógico a partir da prática. Eu posso começar com a identidade da escola, né? Depois eu vou para a avaliação. Não é uma linha reta, porque a vida não é linha reta, porque a educação não é uma linha reta, né? A vida é complexa, a vida é vai e vem, a vida é dança. Então a gente precisa ser muito sensível e poroso a forma como o cotidiano ele nos conduz, né? A gente conduz. A escola é um negócio muito contraditório, né? Se vocês são professores, vocês sabem. A gente planeja, a gente tenta a todo custo, né, colocar o cotidiano, a realidade, a vida numa caixinha, mas ele é resistente, né? Ele tem uma lógica própria. E é bom que a gente respeite essa lógica própria e que a gente também dialogue com essa lógica e que a gente trate o cotidiano da escola como se fosse um rio, né? Respeitando, entrando devagar, se benzendo em algumas circunstâncias. Por quê? Porque ele não é retilíneo, ele é sinuoso, ele é contraditório, tem vai e vem, por aí vai. Esses são os 5 pontos do projeto político-pedagógico. Agora, assim, para a gente terminar, eu queria, assim, eu acho que os projetos políticos pedagógicos, eles esbarram em algumas questões que são questões do tempo histórico, que são questões do contemporâneo, do tempo presente. E aí, eu queria deixar para vocês, assim, 3 provocações de questão, né? Porque se vocês estão estudando projeto político-pedagógico, isso quer dizer que em algum momento vocês vão se deparar com essa demanda. E acho que isso não vai durar 2 anos, né? Quer dizer, isso não vai demorar 2 anos. Acho que é alguma coisa que urge, alguma coisa que está aí num dos pontos tops da agenda de vocês. Então, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei assim, em 3 questões que podem ajudar, né? Que podem aguçar a produção do projeto político-pedagógico de vocês. Primeiro ponto. A escola pública brasileira, identidade e função social. Gente, a escola pública brasileira é um negócio muito recente. E quando eu falo de escola pública brasileira, eu estou falando de escola pública brasileira para as grandes massas. Só para vocês terem uma noção, a grande primeira política pública de escola pública para as massas, uma quantidade grande, absurda, enorme, é a política dos CIEPs, com Brizola e com Darcy Ribeiro. Essa é a primeira grande política de escola de massas. Até então, a escola pública é um pouquinho, é um gato pingado aqui, CIEP. E veja bem, eu não estou só falando de uma escola de massas na quantidade, eu estou falando de uma escola pública feita para o povo brasileiro, onde o povo brasileiro, na sua diversidade, possa se sentir aluno. Nós brasileiros, de modo geral, em especial no campo da educação, a gente tem uma saudade do pacto colonial, da colônia, da escravidão, da senzala, mas principalmente do pacto colonial. E isso faz com que a gente tenha um apreço imenso pelo que é importado, pelo que vem de fora. E aí lá no 808, ali, um pouco depois da independência, no Império, na nossa história, o modelo de educação que estava em moda era o modelo de educação inglês. Método Lancaster, modelo de educação inglês. Perto da abolição e proclamação da República, o que estava em voga no nosso meio era o modelo de educação francês. E daí vem as escolas normais, que são inspiradas na França. Ali, no meio do 900, 940, século passado, 940, 950, 960, a gente estava muito perto dos Estados Unidos. O modelo de educação era o estadunidense, acordos McUsade e por aí vai. Há pouco tempo atrás, para vocês terem ideia, pouco tempo atrás, governo Dilma, segundo governo Dilma, não sei se vocês lembram, no dia 1º de janeiro, Dilma fala do projeto Pátria Educadora. Mangabeira Unger trabalhava na Casa Civil ou na presidência da República e estava articulando
com a Austrália. Eduardo Campos, presidenciável do PSB, se eu não me engano, ele tinha um modelo de educação também dos Estados Unidos chamado Charter School. Cara, a gente sempre busca modelos de educação externa. Mas cadê a escola pública brasileira, do povo brasileiro? Esse é o nosso grande desafio. Produzir uma escola pública onde o povo brasileiro negro, nordestino, favelado, as minorias simbólicas que são maiorias demográficas, onde eles possam se sentir gente. E isso não é Tiago Santos que está falando, isso é Darcy Ribeiro, com o CIEP. Então, a gente precisa construir a escola do Degaze. Não tem um modelo, eu não tenho uma magia, uma receita de bolo. São os sujeitos do Degaze, são os professores do Degaze, são os servidores do Degaze, são as pessoas que estudam o Degaze, que fizeram uma tese, que estão lá no cotidiano da escola do Degaze, que vão fazer essa escola. E sem fazer essa escola, não tem projeto político-pedagógico que dê conta dessa escola. A gente precisa produzir essa escola, a gente precisa entender quem é o sujeito, quem é o cidadão que está indo para o Degaze, qual é a cor dele, qual é a origem histórica, qual é a origem social desse cidadão, quais são os anseios que ele traz. Essa é a primeira questão. Escola pública brasileira, identidade e função, escola pública do Degaze, identidade e função social. A escola pública, de forma geral, ela é uma escola de inclusão social, não só no sentido da inclusão de quem tem uma necessidade especial, mas de uma massa imensa de brasileiros que historicamente foram e são alijados da esfera pública, da esfera cidadã. Esses são os sujeitos do Degaze, é o que me parece. E aí, não tem sentido fazer um projeto político-pedagógico para o Degaze que não seja inclusivo. A escola do Degaze pode ser conteudista? Até pode. Mas como é que a escola do Degaze vai ser conteudista e não vai se preocupar com a inclusão, com a ressocialização, com a recolocação desse sujeito seu no âmbito da sociedade, no âmbito da esfera do trabalho, no âmbito da esfera cidadã? Ao que me parece, essa preocupação com a inclusão ela é fundamental. Por fim, a terceira questão com a qual eu quero terminar, essa nossa introdução ao mundo, ao maravilhoso mundo do projeto político-pedagógico, é a atual preocupação que o campo da educação está tendo com o currículo a partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular. Os projetos político-pedagógicos atualmente eles estão tendo uma grande preocupação com a questão do currículo. E aí, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz 3 pontos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar projeto político-pedagógico. No âmbito, então, desse terceiro ponto, sobre a BNCC, sobre o currículo, primeiro ponto, conceito de competência. Os currículos, as matrizes curriculares, geralmente elas trabalham com a noção de conteúdo. A BNCC trabalha com a noção de competência. O que é competência? Competência é conhecimento, habilidade e atitude, num contexto de interação, num contexto de troca. Então, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que esse currículo, a partir desse conceito de competência da BNCC, ele não vai centralizar o conteúdo, ele vai centralizar a articulação, conhecimentos, habilidades e atitudes. E a competência, ela é pragmática, ela tem a ver com um dado contexto social de interação. Então, não faz sentido ensinar oração reduzida, adverbial, de gerúndio, se eu não entendo no contexto no qual eu vou aplicar isso. E principalmente, tendo em vista a natureza do meu sujeito, que é um sujeito que está no processo de reeducação, que está no processo de ação socioeducativa, que está no processo de inclusão, de ressocialização. Só o conteúdo não vai dar conta. Eu acho que o conceito de competência, tal como no interior da BNCC, vai ajudar muito, inclusive a fazer uma relação com a prática, com a reinserção no mundo cidadão, no mundo do trabalho e por aí vai. Primeiro ponto, dentro do currículo e da BNCC, esse conceito de competência.
Segundo ponto, o que eu acho que é fundamental são as competências socioemocionais, né? Cara, eu acho que é muito legal essa coisa que a BNCC traz, que é uma possibilidade da gente discutir emoções, relações sociais e emoções, sentimentos, autoconhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é fundamental, né? Meus sentimentos, meus afetos, né? E por fim, a BNCC ela tem uma prática que é a prática do projeto de vida, que é um projeto de formação humana, que é um exercício de produção de futuro, de produção de perspectiva de futuro. Eu acho que, de modo geral, os nossos jovens eles precisam recuperar a prática de sonhar, recuperar a prática de projetar o futuro. Assim como a gente projeta a escola quando faz o projeto político-pedagógico, os jovens precisam fazer o seu projeto de vida, eles precisam sonhar a sua existência, eles precisam sonhar o seu futuro, né? Eles precisam, de modo geral, juntando o projeto de vida e as competências socioemocionais, eles precisam voltar a sonhar a sua existência, voltar a sonhar um futuro para a sua existência, né? Penso que o projeto político-pedagógico seja uma excelente ferramenta para a gente viabilizar isso para os nossos alunos, para os nossos educandos, para os jovens que hoje estão no sistema do DEGASE, né, do Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Só tenho a desejar para vocês um excelente estudo sobre o tema do projeto político-pedagógico.